Se não der certo, dá certo aqui. Pronto, pessoal, vamos lá. Estamos iniciando hoje a nossa classe bíblica, olha só, na pressão total, com fé, esperança e amor. E a primeira lição é justamente a lição que trata sobre viralizando esperança. O que a Bíblia nos diz sobre os eventos atuais, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E você está vendo aí, tendo a oportunidade de ver a tela do estudo bíblico, tá certo? Viralizando esperança. Tem um texto bíblico aí logo na tela. Esse estudo eu vou disponibilizar ele também, o PDF, certo? E o versículo inicial diz assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só. Então, nesse momento, vamos juntos iniciar essa classe bíblica, tá certo? E é um momento todo especial e por isso eu vou aproveitar nesse momento e iniciar com uma oração, tá bom? Então eu convido você aí também na sua casa para fechar os teus olhos e orarmos juntos nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos iniciando uma classe bíblica e nesse momento pedimos a orientação do céu para que possamos juntos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude nesse estudo, nos dê entendimento e que seja uma bênção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pronto. E no estudo bíblico, ele começa, você está vendo aí a imagem, falando sobre esse momento que estamos vivendo, né? Estamos vivendo literalmente dias de pânico. Com esse novo vírus que surgiu aí na China, muitas pessoas estão vivendo em desespero e em alguns lugares está tendo até uma histeria, né? Esse Covid-19, que é um vírus que afeta o sistema respiratório e ele pode realmente ser fatal. Ele não é simplesmente uma gripe, né? É algo muito pior. Trata-se de uma broncopneumonia generalizada que pode paralisar os pulmões. Assim, os chamados grupos de risco, né? E estamos conhecendo, né? Estamos lidando muito com esses termos agora, que é o grupo dos idosos diabéticos, pessoas com problemas de imunidade, e tudo isso é o contexto que estamos vivenciando, né? Devido a essa situação, milhares de pessoas estão entrando em pânico, principalmente devido à facilidade do contágio e ao número crescente de pessoas que têm ido a óbito. Isso daí é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, tá certo? Não é só no Brasil, mas eu quero te dizer que você não precisa entrar em pânico, certo? A Bíblia, ela nos fala e nos dá um vislumbre sobre tudo isso, tá certo? E vamos juntos nessa noite estudar, iniciando um pouco aí pelo livro de Daniel, certo? Vamos iniciar no livro de Daniel para ver o que é que a Bíblia ela nos fala sobre isso, tá certo? O Novo Testamento ele nos dá também algumas dicas, tá certo? E se você que é estudante da Bíblia ou que está querendo estudar a Bíblia, você deve tê-la, sim, como um manual, um guia para a sua vida. Então, nessa noite, eu te convido a juntos adentrarmos nesse tema, certo? Viralizando esperança. A Bíblia, ela apresenta uma história incrível, que mostra claramente como Deus ele tem tudo sob controle, tá certo? E é a história que está relatada no livro de Daniel. Daniel, ali no capítulo 2, tem uma profecia, uma história, que podemos, sim, entender
como Deus, ele continua sendo o mantenedor. Ele se mostrou presente ali na vida de Daniel, mostrando que ele, sim, tinha o domínio sobre as nações. E esta profecia, escrita cerca de 500 anos antes de Cristo, ela nos fala, assim, que podemos, então, descansar com segurança, porque Deus está atento a tudo que está acontecendo e vai colocar, enfim, olha, todas as coisas em ordem no seu devido tempo. E começamos com algo que aconteceu há muito tempo atrás ali com Nabucodonosor, um rei. E eu te convido, se você tiver com a Bíblia, eu te convido a você pegar a sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 2, os versos de 1 a 3. Então eu vou pegar a minha Bíblia aqui, certo? Espero que você pegue a sua também, para que juntos possamos estudar um pouco. Então, Daniel, capítulo 2, versos de 1 a 3. Daniel está no Antigo Testamento, tá certo? A Bíblia ela é dividida nessas duas grandes porções, Antigo e Novo Testamento. E no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo de número 2, a gente vai ver o que o Senhor tem para nos falar, tá certo? Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Pronto. Estamos aqui agora, nesse momento, né, na nossa classe bíblica, e iniciando aqui com a primeira pergunta, o que aconteceu ali com o rei Nabucodonosor, tá certo? E vamos ler juntos aqui em Daniel, capítulo 2, versos 1 a 3, tá bom? Daniel, capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim, olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhes o rei, ó, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então, o que ocorreu com o rei Nabucodonosor? Simplesmente, tá certo? A resposta para essa pergunta, você vai receber o PDF disso daí, desse estudo, e você vai perceber que, na verdade, o que aconteceu é que o rei teve um sonho, certo? Um sonho que ele precisava da ajuda para interpretar. E aqui, a continuação dos versos vai me dizer que o rei ele não queria só que interpretasse o sonho. Na verdade, ele queria também que dissesse qual era o sonho. E a pergunta 2 já tem a ver com isso daí. Olha, a pergunta 2 diz assim, os astrólogos souberam dizer qual foi esse sonho? Está aqui, olha, Daniel, capítulo 2, verso a partir do 9. Daniel, capítulo 2, verso a partir do 9, diz assim. Isto é, se não me fazes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois, está aqui a partir do verso 9, viu? Isto é, se não me fazes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram assim, olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Resumindo, o resumo da questão é, o rei teve um sonho e não quis só a interpretação, ele queria sim que ali os magos, os astrólogos, aqueles sábios ali daquela época, na verdade, eles, além da interpretação, ele dissesse também qual era o sonho, porque aí ele sabia que realmente eles estavam dizendo a verdade. E os astrólogos, eles não souberam dizer qual foi esse sonho. Na verdade, eles disseram que só os deuses, e os deuses não habitam com
homens, né? Então, a grande questão é, quem é a única pessoa que pode revelar sonhos? Olha só, essa é a grande questão. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 27 e 28, a Bíblia diz assim, você que está com sua Bíblia, acompanha comigo, que diz assim, olha, respondeu Daniel na presença do rei. Olha só o que Daniel ele respondeu. Ele disse, olha, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Aí ele vai começar a falar sobre o sonho. Então, qual é a única pessoa que pode revelar sonhos? A única pessoa que pode revelar sonhos é justamente o Senhor, nosso Deus. Somente Deus. Então, Daniel deixa isso claro, tá certo? E Daniel, ele deixa também claro, e isso é patente. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, versos 20 e 22, que é a quarta pergunta, olha, quem é a única pessoa que tem controle do que se passa nesse mundo? Olha só, o mundo está tendo dificuldades. Você está vendo aí que dificuldade começou ali na China, passou e ocupou praticamente toda a Europa. Os grandes países, as grandes potências estão sofrendo, está sofrendo os Estados Unidos, já chegou aqui no Brasil, estamos sofrendo. Mas em meio a tudo isso, olha, quem é a única pessoa que tem o controle sobre o mundo e do que se passa aqui no mundo? Aqui em Daniel, capítulo 2, verso 20 a 22, diz assim, olha. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Olha só, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, olha, Daniel, ele vai já esclarecendo ali para o rei, e essas palavras ficaram registradas para o nosso conhecimento também, que só existe uma única pessoa que pode revelar sonhos, que tem o controle do que se passa também no mundo. E essa pessoa é justamente o Senhor, nosso Deus, tá certo? E aqui a Bíblia, ela nesse cenário, né, no contexto que Daniel está vivendo, Daniel ele revela então o sonho, tá certo? E o sonho revelado por Daniel está aqui em Daniel capítulo 2, versos 31 a 35, que é justamente a quinta pergunta, que diz assim, olha, qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve, certo? Daniel capítulo 2, verso a partir do 31. Verso a partir do 31. Estou vendo que temos aqui na nossa classe, nessa noite, alguns alunos, certo? Mas vamos seguindo, certo? Deixa eu voltar aqui, pronto. Daniel, capítulo 2, verso 31 a 35, aí a Bíblia nos diz assim, olha só como a Bíblia, ela nos fala. Daniel, capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra, olha, foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Olha só, que encheu toda a terra. Então, o sonho que Daniel ele
ele interpretou ali para o rei, e a interpretação ela vem de Deus, o sonho, que foi justamente o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele, na verdade, foi um sonho de uma grande estátua. E possivelmente você está vendo aí a estátua, né? E eu já estou te mostrando também a interpretação do sonho, né? Ele, nesse sonho, ele vê essa estátua, e essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, olha só, uma cabeça de ouro. Mas ali ele tinha essa parte aqui, olha, essa parte dos ombros, né, o peitoral ali, que era de prata. Então você está visualizando aí na estátua também a prata, olha só. Mas tem uma parte aqui, olha, que vem dizendo, e os versos eles vão nos explicando, vai dizendo que aqui tem também, olha, essa parte aqui do quadril, olha, que é uma parte que é de bronze. Então tá aqui, olha, indicado uma parte de bronze. As pernas são de ferro, mas os pés têm algo interessante, porque os pés, eles além de ter ferro também, eles tinham ainda barro, então eram feitos de barro e ferro. Mas tem algo muito interessante e a gente precisa ter bem atenção quanto a isso. E o que é? É que justamente aparece uma pedra que ela é cortada não por mãos de homens, e essa pedra ela atinge justamente aquela estátua. Olha, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então a pedra ela atinge a estátua, destruindo essa estátua, e justamente agora só tem a pedra, não é? Que se torna ali numa grande montanha que enche toda a terra, tá certo? Bora voltar aqui para as nossas perguntas, certo? E aqui, pronto. O que significa cada parte dessa estátua? Pronto. Dos versos 38 a 40, vem justamente a explicação. E é o que a gente tem nessa imagem aqui, olha. Vem que a cabeça de ouro é justamente Babilônia, olha só, dominou do ano 605 a 539, né? E depois veio a Média e a Pérsia, né? Tá ali, olha, lembra que fala dos dois braços? Pronto, então aí é a explicação, né? E ela era de prata, então o reino que Daniel estava vivenciando era justamente o reino da cabeça, que era a Babilônia. Depois vem a Média e a Pérsia, né, que é a prata. Depois vem o bronze, que é a Grécia, dominou o mundo de 331 a 186 a.C., tá certo? Depois vem Roma, que domina com dureza, justamente como ferro, tá certo? E vem, por fim, aqui, essa última partezinha da estátua, que é justamente, olha, finalmente esse reino que é de ferro, ele é dividido ali em 10 reinos, né? Você pode ver ali a 10 dedos. A história indica que com a queda de Roma, eu acho que tem um áudio aí ativado. Deixa eu desativar aqui, pronto. Então, tem ali Roma, que a história indica que com a queda de Roma, no ano 476, o território de Roma localizado na Europa foi dividido entre 10 tribos bárbaras, né? E temos aí as tribos, olha. Temos aí as tribos e elas estão geograficamente localizadas em alguns países aqui, ó. Os alamanos na Alemanha, os anglo-saxões ali Inglaterra, os burgúndios na Bélgica, os francos, e vai falando aí, cada uma dessas tribos bárbaras, né, que o reino se divide, e é justamente essa parte que mistura o ferro com o barro, certo? Pronto, aí, bora voltar aqui às nossas perguntas. O que significa essa estátua? Significa justamente, olha, a sucessão dos reinos
mundiais, tá certo? A sucessão dos reinos no mundo. A próxima pergunta é: o que os reinos europeus, representados pelos 10 dedos, farão? Isso daqui está aqui, olha. E a gente vai ler juntos em Daniel, capítulo 2, verso 42 ao verso 43. Diz assim, olha: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes, o verso 43, olha. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha só, os reis europeus, eles têm tentado realizar casamento entre os membros das famílias reais, né, para fortalecer, né, e tentar unificar os reis. No entanto, tal medida ela não é suficiente para unificar a Europa. Isso daí é uma realidade. Alguns exemplos de tentativas de unificar a Europa ocorreram, mas sempre sem sucesso. Olha, teve Carlos V ali, teve a tentativa de Napoleão Bonaparte ali com a França, teve também o próprio Hitler, né, com a Alemanha, e o Parlamento da União Europeia, que até hoje não conseguiu unificar todo o continente. Pelo contrário, né, tem países que estão justamente saindo desse bloco, né, ali da Europa, tá certo? Então, o que é que esses reinos eles farão? Eles vão tentar unificar, tá certo? Vão tentar unificar, mas sem sucesso, tá certo? E aí a gente já leu. O que é que vai acontecer com essa estátua no tempo do fim? Olha, o que é que vai acontecer? No fim dos tempos, nós vamos presenciar que essa estátua ela será destruída. E como é que ela vai ser destruída? Com aquela pedra que ela é retirada sem auxílio de mãos e que vem e destrói a estátua, tá certo? Como a gente já viu aqui em Daniel, no capítulo 2, verso 34, 35, mas que também tem o complemento nos versos 44 e 45, que diz assim, olha: mas nos dias destes reis, olha só, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez também saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, qual é o resumo agora da questão? O resumo é que todos os reinos, eles se acabam. Eles foram sucedidos, né? Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma dividida e tal. Mas chegamos no momento da história em que uma pedra ela é lançada e agora, nos últimos dias da história da humanidade, a resposta da pergunta 8 é justamente o que é que vai acontecer com a estátua. Ela vai ser destruída, não mais existirá e só vai existir um reino. E a próxima pergunta do estudo bíblico, a pergunta de número 9 é: quem é a pedra? Essa é a grande questão. Quem é a pedra? No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4, que já é capítulo 10, verso 4, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Bora ler? Estou tendo aqui no celular, recebendo algumas questões aqui dos nossos amigos que estão fazendo estudo bíblico, certo? Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, eu já respondo a todos, né? 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 4.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Diz assim, olha, acompanha comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, a Bíblia, ela diretamente, ela nos responde quem era a pedra. A pedra é Cristo. E é justamente quando a representação de que Cristo ele virá. E justamente, olha, todos esses reinos que já existiram, já dominaram, eles não mais existirão. E a pergunta de número 10 do nosso estudo diz assim: o que a queda da pedra representa? Lá em Daniel, no capítulo 2, verso 44, a gente já leu que no dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Olha só, então vai ter o estabelecimento do reino de Deus, não é? Jesus ele vem restabelecer, não é? Estabelecer, na verdade, agora um reino que não mais tem fim. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, olha só, então, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15, Apocalipse 11, verso 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Olha só, ele reinará nos séculos dos séculos. Então, vai ser estabelecido sim o reino de Deus. Jesus ele vem para estabelecer, e esse reino não mais terá fim, tá certo? Então, agora a gente pode chegar no final, porque esse estudo ele fala assim, olha, de fé, esperança e amor, não é? Sobre a questão da esperança, olha, o mundo não vai acabar, tá certo? Em uma epidemia de Covid-19. A profecia ela nos mostra um cenário de esperança, pois o ponto final da história será a volta de Jesus. Perceba que Deus ele conhece o fim desde o começo, Deus está no controle da história, Deus tem as nações em suas mãos e o fim não ocorrerá com a epidemia, e sim com a volta de Jesus. Vai ser estabelecido um reino eterno, um reino que é de paz, de saúde, e será estabelecido muito em breve. Esse reino será estabelecido muito em breve, tá certo? Mas também nesse momento da história temos que viver com a perspectiva de amor. O cuidado com a vida é maior, não é? É a maior forma de amor. A maior forma de amor é o cuidado com a vida, que pode ser demonstrada para com as pessoas. Nesses dias de pânico, quando o Brasil e o mundo vivem com medo de uma pandemia viral, sabe o que a gente precisa fazer? Viralizar o amor. Mostrar que o amor ele pode sim fazer a diferença. E como é que a gente pode fazer isso? Olha, não compartilhando notícias falsas, não compartilhe informações sem fontes seguras, evite sim, né? Temos que evitar aglomerações, evitar sair às ruas, né? Ficar em casa o máximo que pudermos. Vive e incentive práticas de higiene à saúde. Envie também, olha só, envie mensagem de esperança para os seus familiares e amigos, pois em tempo de crise, usar as redes sociais, a gente pode usar sim, mas para viralizar esperança. Isso é saudável e é fundamental. Nesses últimos dias, que são dias confusos e perigosos também, é muito importante nós nos apegarmos a Deus. Os médicos eles têm buscado aí conseguir resolver a situação com medicamentos, com vacina, tá certo? Mas a gente precisa se apegar também a Jesus, se apegar a Ele com fé e oração. E o nosso incentivo é justamente para que você conheça a Cristo de maneira como a Bíblia ela ensina e encontre na Bíblia a esperança. Portanto, é importante estudarmos a Bíblia para descobrirmos o que ela fala sobre esse assunto e muitos outros assuntos, tá certo?
Caso você não tenha uma Bíblia para poder acompanhar os textos, né, a gente pode baixar um aplicativo, tá aqui o link, eu vou mandar para você o PDF, tá certo? Então você pode baixar um aplicativo. Se você também quer ir a uma igreja, mas não pode ir devido a tudo isso que está acontecendo, né? Você pode também acompanhar as programações que acontecem no site Feliz 7 Play, pode também acompanhar no próprio canal da igreja, no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Parnamirim, tá certo? Então você pode acompanhar as programações. Então, nesse momento, eu quero aproveitar que estudamos sobre esse tema, que fala sobre fé, esperança e amor, para te dizer, olha, eu quero te falar nesse momento que há sim esperança em meio a tudo isso que estamos vivenciando. A Bíblia nos apresentou, a Bíblia nos disse que realmente é possível sim vivermos com a certeza de que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus mantenedor. Ele mantém sim e tem um controle sobre tudo que está acontecendo. No momento certo da história, ele vai intervir. Então, se você acredita que o nosso Deus, ele tem sim o controle sobre todas as coisas, eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque ao estudarmos a história no livro de Daniel, podemos perceber que nesse momento de crise mundial é possível sim viralizar esperança. Fica com cada um dos estudantes da Bíblia, pessoas que entraram aqui pelo Zoom e também nos acompanham pelas redes sociais, tanto YouTube quanto Facebook, que eles possam entender que o Senhor é um Deus presente, um Deus de perto e não de longe. Fica conosco e protege e guarda cada família representada, nos dando o perdão dos nossos pecados, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse estudo bíblico ele foi transmitido, né, e está sendo acompanhado pelo aplicativo Zoom, certo? Esse estudo ele acontece todas as quintas-feiras, às 19h30, mas também ele é transmitido ao vivo pelo canal da Igreja Central de Parnamirim e vai ficar disponível lá no canal para poder ser acompanhado, estudado no outro momento, tá certo? Que Deus nos abençoe grandemente e até a próxima quinta-feira, tá certo? Mas até lá vocês recebem sim esse PDF e já recebem as informações para acompanhar o próximo estudo. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.